Já parou para pensar se 4 textos antigos, sabe, escritos por pessoas diferentes em épocas totalmente distintas, fossem na verdade peças do mesmo quebra-cabeça? E se juntos eles mostrassem um mapa completo de como reconstruir algo que foi quebrado? Bom, é exatamente isso que a gente vai montar hoje. Essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa. E olha, a resposta é bem mais complexa do que parece. Porque não se trata só de levantar a parede de novo, sabe? É uma restauração que precisa acontecer em várias dimensões ao mesmo tempo, por fora e principalmente por dentro. Ok, vamos mergulhar na primeira peça. Nossa história começa com um cara chamado Esdras. Ele é um sacerdote, um estudioso, que está vivendo exilado lá na Babilônia. E de repente, ele recebe uma missão que parece impossível. O rei da Pérsia dá o aval para ele levar milhares de pessoas de volta para casa por uma Jerusalém que estava em ruínas e começar do zero. O que é fascinante aqui não são só os fatos, mas o que está por trás deles. Primeiro, vem a autorização oficial, o decreto real. Depois, a logística, que deve ter sido uma loucura, né? Organizar toda essa gente. Mas o ponto de virada, para mim, é a fé. Esdras podia pedir uma escolta militar, que seria o mais lógico e seguro a se fazer. Mas ele não faz isso. Ele aposta tudo na fé. Convoca todo mundo para jejuar e orar. E contra tudo e todos, depois de 4 meses numa jornada super perigosa, eles chegam. A missão física começa com um ato de fé radical. E é aqui que a história ganha outra camada. Porque uma coisa é ter a permissão para começar a jornada. Outra, completamente diferente, é ter a estrutura interna, o caráter, para liderar essa jornada. O que nos leva direto para a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Para entender o tipo de pessoa que consegue liderar uma restauração, a gente vai dar um salto de séculos no tempo, lá para os escritos do apóstolo Paulo. Ele não está falando de construir cidades, mas ele nos dá o perfil quase que psicológico e espiritual de quem é chamado para administrar grandes missões. A palavra que Paulo usa é administrador ou dispenseiro. E a ideia é muito poderosa. A pessoa nesse papel não é a dona do projeto. Ela está ali gerenciando algo que é precioso, mas que pertence a outra pessoa ou a uma causa maior. E nessa função, a qualidade mais importante não é o carisma, nem a genialidade, nem a força. É algo muito mais quieto e profundo: a fidelidade. E este slide deixa o contraste bem claro. De um lado, a gente tem o líder que é movido pelo ego, pela busca de aplausos, de reconhecimento. Do outro, o administrador, que tem como motivação principal a integridade da missão. Um se preocupa com a opinião dos outros, o outro se preocupa com um padrão mais elevado. Um é marcado pela arrogância, o outro pela humildade de quem sabe que está a serviço de algo maior que si mesmo. Então, o ponto central é este. Para o tipo de liderança que realmente restaura, o sucesso não se mede pelo resultado final ou pela aclamação das pessoas. A única métrica que importa, no fim das contas, é a fidelidade. É ser consistente com o propósito que foi confiado. Ok, então já temos a jornada física e o caráter do líder. Mas e a paisagem emocional de um projeto desses? Porque, vamos combinar, toda grande reconstrução é uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. E para entender isso, nossa terceira peça vem de um lugar de pura emoção e poesia: o livro dos Salmos. O salmista aqui é brutalmente honesto. Ele não promete um caminho fácil, sem dor. Pelo contrário, ele valida essa experiência da noite, sabe? Aquele período de dificuldade, de dúvida, de cansaço, em que parece que tudo vai dar errado. O choro faz parte do processo. E aí, na mesma frase, vem a virada, a promessa. A noite não é para sempre. A escuridão dá lugar à luz, e a alegria não apenas substitui o choro, ela nasce dele. É justamente a superação da dificuldade que dá a alegria da manhã um significado tão profundo. E essa é a chave. A resiliência emocional que a gente precisa para restaurar algo não é só sobre aguentar firme. É sobre uma espécie de alquimia, de transformar o lamento em dança, o grito de desespero em um canto de gratidão. É uma transformação que acontece por dentro. Bom, já vimos a ação, o caráter e a emoção. Mas o que faz uma restauração ser duradoura? O que impede que aquilo que foi reconstruído desmorone de novo? Nossa última peça vem da sabedoria prática e atemporal do livro de Provérbios. Pensa bem nisso. Para que uma comunidade, ou uma organização, ou um projeto, para que qualquer coisa se sustente a longo prazo, são necessários 2 pilares: amor leal, que é uma mistura de misericórdia, compaixão e bondade, e fidelidade. E olha só que interessante, a fidelidade aparece de novo, conectando a sabedoria do reino com o caráter do administrador que a gente viu antes.
Esse provérbio adiciona uma camada genial. Uma restauração precisa da força e da energia dos mais jovens para começar, para botar a mão na massa. Mas, para que ela seja sustentável, para que ela seja bonita, ela precisa da sabedoria e da experiência que vem com o tempo, simbolizadas pelos cabelos brancos. É a união da força com a sabedoria que garante que a coisa vai durar. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quebra-cabeça completo. A gente tem 4 peças de fontes totalmente diferentes. Como é que elas se encaixam para formar a anatomia completa da restauração? E aqui está o modelo. Uma restauração de verdade não é uma coisa só, mas 4. Ela exige uma ação concreta no mundo real, como a jornada de Esdras. Ela depende de um caráter de servo e não de herói, como Paulo descreve. Ela precisa passar pelo vale emocional da noite para chegar na manhã, como o salmista canta. E para durar, precisa ser construída sobre os pilares eternos de amor e fidelidade, como Provérbios nos ensina. O que a gente descobre, então, é que esses 4 textos não são só relatos isolados. Juntos, eles formam um projeto integrado para a reconstrução. Se a gente tirar qualquer uma dessas dimensões, a ação, o caráter, a emoção ou os princípios, a restauração fica frágil, fica incompleta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. Olhando para esse modelo de 4 partes, a pergunta se volta para dentro e para fora, na vida pessoal, nas nossas comunidades, no mundo ao redor. O que está em ruínas esperando por esse tipo de restauração? Uma restauração integral e profunda.